Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus porque o Senhor mais uma vez nos guardou, nos trouxe até aqui para a honra e glória dele. Apesar de estar meio frio, o Espírito Santo tem nos aquecido nessa noite de quarta-feira para a honra e glória do Senhor. Para nós ganharmos tempos, irmãos, eu quero pedir aos irmãos que nós estamos num propósito, né? E o propósito, o tema do propósito é reconhecendo a dependência do Senhor. E Deus tem trabalhado ao meu coração que para reconhecer a dependência do Senhor, não tem como não falar de quem esqueceu que dependia do Senhor. E Deus trabalhou ao meu coração, eu sendo igreja do Senhor, como você também é, no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Bendito é o nome do Senhor, que fala de uma igreja a qual você conhece, a qual você já leu, releu, estudou. Deus já ministrou dentro do teu coração acerca dela em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14. Estamos muito felizes pela oportunidade de poder ter acordado, glorificado e exaltado o nome do Senhor, e de glória em glória, como o pastor Enéas disse, nós vamos sendo transformados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Diz assim o verso de número 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com um colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, o Senhor. Deus colocou esse texto, irmão, ao meu coração. Deus ele está retratando o nível que estava a igreja de Laodiceia nesse período. A Bíblia diz que ele está relatando acerca de 7 igrejas que existiam na Ásia Menor, que hoje em dia, se não me falha a memória, é Turquia. Então, o que Deus tem falado ao meu coração e o que o texto começa a nos dizer? Está falando acerca de uma igreja que estava vivenciando o que a cidade vivenciava. Porque nós sabemos que a cidade de Laodiceia, das 7 cidades que havia, de todas as 7 igrejas que era instalada em cada cidade, ela era de uma das cidades mais ricas que havia naquele contexto e naquele período ali. E por ela, o que acontecia? Por ela ser tão rica, tão abastada no dinheiro, a cidade ela se tornou uma cidade soberba, poderosa nela mesma, se achando autossuficiente. A cidade era assim. Por quê? Era um lugar que havia muita riqueza e ali havia uma nascente, que o texto quando fala, Jesus tratando da igreja, a cidade havia uma nascente de água quente e tinha também, tipo assim, como se diz, um mercado muito grande de lã e de óleos, também unguento que tratava de colírios, que tratava dos olhos. Então o que acontece é que a esse texto o Senhor Jesus, ele olha
para algumas dificuldades que essa igreja está vivendo, e ele começa a falar acerca dessa igreja. Por quê? Nesse período aqui, a igreja a cidade de Laodiceia, ela tinha uma nascente de água quente, que eles tinham que ligar um duto, um aqueduto, que levasse água até a cidade. É interessante que quando a Bíblia fala sobre essa cidade, era uma cidade abastante, era uma cidade que tinha muitas coisas, era uma cidade que era rica, mas olha só que coisa interessante, mas porém, ela não tinha um principal, uma água fresca, que traz produção para todos nós. Quem aqui consegue beber uma água morna? Quem aqui se sacia de sede com uma água morna? Algo que não causa impacto na minha e na tua vida é algo morno. Você já percebeu isso? Nós sabemos disso. Nós estamos todos aqui de casaco porque está muito frio. O frio ele causa um impacto dentro de nós. Mas o calor, aquilo quente também demais, causa um impacto. Mas algo morno não traz benefício para mim nem para você. Então Deus começa a tratar dessa igreja. Olha o que ele diz: olha, eu sei as tuas obras, que nem é quente, quem dera fosse frio ou quente. E o interessante é que antes dele falar com essa igreja, quem começa a relatar acerca dessa igreja é o discípulo João. E nós vamos ver lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, no versículo 49, que João ele dá um relatório acerca daquilo que ele foi fazer em Samaria. Vocês lembram disso, é claro. Que ele vai em Samaria, ele vai preparar um lugar para Jesus repousar, e eles não recebem, eles não permitem que eles entram no lugar e preparam uma pousada para o Senhor Jesus estar. E simplesmente eles não permitem eles chegarem lá e prepararam. Por quê? Porque eles dizem que aqueles homens que estão passando ali, eles têm a aparência de quem vai para Jerusalém. Olha que coisa interessante. E isso mexeu muito com a minha mente. Por quê? Mas por que eles não deixaram aqueles homens passarem, os discípulos passarem e preparar a pousada para o Senhor Jesus estar ali? Porque eles tinham a aparência de quem vai para Jerusalém. Por quê, irmãos? Por que eu e você somos paralisados de ir a algum lugar? Pela nossa consciência, que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, mexe com nossa mente ao tempo todo. Por que nós não paramos e não somos convidados para ir a algum lugar? Porque a tua aparência é de gente que vai para o céu. E pessoas que vão para o céu têm a aparência diferente de quem vai habitar o mundo. Então olha que coisa interessante, a Bíblia fala que esse João é o que está escrevendo essa carta para alguém levar até a igreja de Laodiceia. E o que me chama a atenção é o quê? João, aparentemente, ele parece que está desconectado com Jesus, porque de pronto ele pergunta se quer orar para matar aquele povo. Presta atenção, ele já está há um tempo andando com Jesus, só que pelo fato dele estar andando com Jesus, ele ainda não conseguia ser igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele estava na igreja, mas ele não tinha conseguido ainda ser uma igreja. Que existe uma diferença muito grande, e eu estar na igreja e eu ser uma igreja. Porque se eu estou na igreja, nem sempre eu vou participar com aquilo que o dono da igreja quer que eu faça. Mas se eu sou igreja, eu vou fazer a vontade do dono da igreja. E eu estar na igreja, nem sempre eu vou conseguir me conectar e andar com o dono da igreja, porque o dono da igreja, ele requer de mim aquilo que ele disse. Olha o que o dono da igreja disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o dono da igreja. E se nós somos discípulos, temos que ser parecido com quem? Com o dono da igreja. Então olha que coisa interessante. Esse João, ele vai preparar um lugar para Jesus estar na pousada, mas eles não permitem que ele fique, Robinho.
porque a aparência deles não é a aparência de pessoas comuns. A tua aparência não é a aparência de pessoa comum. Você vai ser evitado em alguns lugares por você não ser comum. Você vai ser evitado em alguns lugares por você ser morador do céu. E morador do céu, ele não tem lugar em muitos lugares que ele chega no canto da terra, porque você é cidadão do céu. E quando você é cidadão do céu, você começa a se afastar e desacostumar com as coisas da terra. Então presta atenção a esse mesmo João que pergunta a Jesus: quer que ora, Senhor? E mata esse povo aí que não quis permitir que o Senhor repousasse uma palavra lá. Jesus diz que não. E ele diz: tu não sabeis do espírito que sois. Olha só o que Jesus fala. Deixa eu fazer uma pergunta, responde para você mesmo. Você sabe de que espírito você é, irmão? Aquilo que nós temos feito no dia a dia na terra está condizendo com o nosso espírito, com o espírito que foi derramado dentro da minha vida e dentro da tua. Aquilo que tem permeado dentro da nossa mente tem condizido com as nossas atitudes. É o Espírito Santo que está em nossas vidas. Será que às vezes quando nós ficamos de cara feia com o irmão por alguma coisa boba, esse Espírito é de Cristo? Brigas às vezes, contenda, por que não dizer? Ciúme às vezes do ministério, irmão. Isso é Espírito de Cristo. O Espírito Santo, ele não está dentro de mim e de você para isso. Para que a guerra entre um e o outro. Olha o que Jesus fala com ele. Olha, você não sabeis de que espírito sois. Porque eles falam, João fala com Jesus, mas ele fala assim: o Senhor quer que eu faça igual a quem? A Elias. A questão toda aqui é o quê? Não é eu querer aprender de Jesus, mas ele quer imitar alguém em período totalmente diferente. Quando Elias ora e desce fogo do céu, queima a rocha, queima tudo. Para os servos de Baal, para os profetas de Baal, e tudo é consumido. Eles vão querer fazer isso. João vai querer orar para que consuma os samaritanos. Por quê? Ele quer copiar alguma coisa de alguém em tempo totalmente diferente. Aí a pergunta é: de quem nós estamos copiando? Para quem nós estamos olhando? O que nós estamos fazendo que parece com Jesus? Você já conseguiu perdoar aquele que te persegue no teu trabalho? Você já conseguiu perdoar aquele que te maldiz todo dia, todo dia? Você passa no trabalho e fala: ó, falou isso e isso de você. Você consegue dobrar o joelho em casa e falar: Senhor, perdoa isso, Senhor. Perdoa, tem misericórdia. O nosso amor ainda é um amor muito humano ainda. Que nós temos essa dificuldade, essa é a verdade. Mas o João que vai escrever a carta para a igreja de Laodiceia era esse João defeituoso. Só que a caminhada com Jesus, presta atenção, irmão. Eita, Jesus. Ela começa a nos transformar de glória em glória, foi dito aqui. Lugar que você passava e questionava, você não questiona mais. Por quê? Você está aprendendo de glória em glória com Jesus. Ainda que você não concorda, mas você faz, porque o teu mestre está do teu lado te ensinando. E o interessante é que quando o mestre ensina, ele dá o parâmetro, ele fala: olha, se você não melhorar, você não está no mesmo espírito que eu tenho. O espírito que eu te dei é a mesma coisa de falar assim. Você lembra de Atos capítulo 2? Lembra o que você lê no derramado do Espírito? Lembra? Eu prometi e cumpri. E o que eu prometi na tua vida eu tenho cumprido. E eu, com Cristo, eu tenho cumprido. Quando eu levantei a mão, falou: Senhor, o que o Senhor quiser eu faço, e agora eu não quero. E agora eu estou fazendo biquinho porque colocou alguém primeiro que eu. Não, o lugar era meu. E aí? Como que Jesus fica? Aí Jesus vai pegar um homem. Você percebeu uma coisa que em Jesus, Rabi, não tem ressentimento.
Esse homem, ele fala isso, mas Jesus pega ele para caminhar. Vem cá, no meio da caminhada com Cristo que a gente aprende. É no meio da adversidade que a gente aprende. Sabe qual é o nosso problema às vezes? Que nós queremos andar direto no deserto para poder ter provisão de Deus. Queremos ver o milagre só andando no deserto, mas precisa andar no deserto para ver milagre. O deserto é consequência, a providência de Deus no deserto, ela é para aquele momento só. Eu não tenho que querer andar no deserto. Elias vai para a caverna e lá tem o quê? Tem carne, tem pão, tem água, tem tudo, não tem? Mas aquilo é provisão de momento. Eu não tenho que ficar entrando em caverna para Deus ficar provendo para mim. Eu tenho que fazer aquilo que Jesus quer que eu faça para Ele. Ainda que eu não queira, ainda que me fira, ainda que não sejam os meus projetos, eu tenho que entender e aprender o quê? Fazer a vontade de Deus. E deixa eu te falar, irmão. Fazer a vontade de Deus, eu vou te entristecer de vez em quando. Você fazer a vontade de Deus, você vai me entristecer de vez em quando. Porque para não me entristecer, eu vou ter que estar com a mesma conexão que você está com Cristo. Que quando começa a dar coisa errada, alguém está em falta. Alguém não está no mesmo espírito. Porque ele sai para pregar a palavra, ele sai para preparar. Presta atenção, ele sai para preparar um lugar para Jesus e volta querendo matar alguém. Que pensamento é esse? Tu imagina eu entrando ali no culto, olhando, vou ver o irmão fulano de tal. Hoje ele vai ver depois do culto. Que é isso, irmão? Isso não é corriola. Isso não é não, isso é igreja. Nós somos igreja do Senhor. Não, domingo eu não vou, porque aquele dia eu achei que eu ia cantar, não cantei. Parei. Vou procurar outro lugar. Que negócio é esse? Nós somos igreja. Nós não estamos na igreja, entende uma coisa? Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja que vai morar no céu. Para a honra e glória do Senhor. Foi Jesus que disse, não foi eu. Eita glória, nós vamos morar no céu. Deixa eu continuar, olha só. Olha o versículo 16. Assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus ele começa a falar acerca dessa igreja com esse João, que aparentemente na minha mente e na tua mente a gente expugnava ele, falava, vamos sair, vamos tirar ele do ministério. E lá para trás, antes de Lucas 9 também, no versículo 37, lembra? Quando o moço chamou ele para expulsar o demônio, eles não expulsaram. Jesus que teve que ir lá expulsar o demônio do menino, do filho do homem. E mais para frente eles começam a questionar por quê? Eles estão questionando e brigando quem vai ser o maior no reino de Deus. Olha só, não conseguiram expulsar o demônio. Aí no versículo 49 ele fala com Jesus, olha, 46 e 49 ele fala com Jesus, olha só, Senhor. Nós vimos um homem ali expulsando demônio em teu nome. Mandamos ele parar. 9 dos discípulos que estavam lá não conseguiram expulsar o demônio. Ah, como tem alguém expulsando o demônio em nome de Jesus, um de nós vai se levantar e querer paralisar. A obra de Deus não é minha nem tua. A obra de Deus não é minha nem tua. Eu não vou dar parte do Senhor em outro irmão porque ele é de outro ministério. Que isso? A gente ainda está nessa ainda. O apóstolo Paulo diz que no tempo de menino ele fazia o quê? Só coisa de criança. Só de criança. Nós estamos adultos e maduros na fé. Nós temos que ser igreja. Porque quando vier a luta, se nós estivermos na igreja, nós vamos parar. Mas se nós formos igreja, nós vamos entender o propósito e o projeto que Deus está traçando para a vida de cada um de nós. Quando somos igreja e entendemos aquilo que Deus está fazendo, está doendo, mas estamos indo. Está sofrendo, mas estamos indo. Isso é projeto do Senhor, é propósito do Senhor, eu vou alcançar a vitória. Que de repente nós queremos cantar depois que atravessar o Mar Vermelho. Vamos cantar antes? Cantar antes, eu creio. Então já vou começar a cantar e profetizar. Mas não aconteceu, eu não ando por vista, eu ando por fé. Eu só estou aqui porque alguém andou por vista pela minha vida.
Eu só estou aqui porque vocês têm orado pela minha vida, meu irmão. Aí presta atenção. Aí quando ele diz essa questão do quente, a cidade ela tinha um aqueduto ligado para atravessar água quente, para levar até no centro. Via nascente. Já pensou uma nascente de água quente? Irmãos, eu estou trabalhando lá no Caledônia. Glória a Deus. As pontas do dedo até agora estavam tudo dura de frio. Chovendo, neblinando. Falei, eita glória. Filmei e mostrei para Denise. Imagina uma nascente de água quente lá. Eu ia me esbaldar depois do serviço. Mas entenda, água quente só serve para tomar banho, irmão. Não mata a sede. Mas a água quente, ela causa impacto se você tomar banho. Mas e a morna? O que causa uma água morna? Dá uma referência. Então esse aqueduto, ele atravessava e chegava na cidade. Só que quando chegava na cidade de Laodiceia, a água não estava quente e nem fria. Ela estava morna. Aí Jesus pega essa referência, por quê? Então Jesus está falando da cidade ou da igreja? Ele está falando da igreja, por quê? Porque o povo daquela cidade se achava especial demais, se achava bom demais. Já viu o bambambam? Já viu, não, o negócio aqui é comigo. Quem vai, não, deixa. O negócio é comigo, sou eu que faço. Existe pessoa assim. De repente você não sabia, mas existe. Mas o mais complicado é nós que servimos ao Senhor permitir essa soberba entrar no nosso coração. Já viu como que é complicado? Nós, crente, um crente autossuficiente, já viu? Não, deixa que eu canto melhor. Pode o que hoje eu pregar? Você vai ver. Um crente, um ser humano se achando autossuficiente. É o que Jesus está falando aqui. Ele está dando relatório para João, para entregar, para mandar o mensageiro levar essa carta ao anjo da igreja. Aí o pior, você não sabe. O recado não vai para o membro, ao anjo da igreja. Jesus, antes de falar comigo e com você, ele fala com o anjo da igreja, irmão. Ele fala com o anjo da igreja. Às vezes o anjo da igreja fala, não tem nada de Deus. Porque o anjo da igreja, ele tem a incumbência de entregar as ovelhas no Senhor. Olha aqui, Senhor, aqui, ó. O Senhor que me deu para cuidar. Por isso que não dorme à noite. Por isso que chora. Fica a noite sem dormir. Você acha que por que Jesus sangrou no Getsêmani? É o pastor das ovelhas. Às vezes as ovelhas produzem algumas coisas que o pastor sofre. Aí olha só que coisa interessante. Aí a água chegava morna. Aí Jesus relatou a essa igreja porque a igreja se transformou o que a cidade era. Os crentes daquele lugar não davam mínima para ninguém. Era primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Eu que faço, eu que falo e eu que mando. Você não conhece ninguém assim, conhece? Eu tenho que orar muito, e tenho que pedir muito a oração dos irmãos. Porque vive entrando coisa na minha mente que não era para entrar mais. Jesus sempre tem tratado comigo e falado, olha a soberba. Porque a Bíblia diz que a soberba, ela procede que a ruína. Olha a soberba, olha onde anda com o pé no chão, não tira os pés do chão. Você não é anjo, você não tem asa. Não tira os pés do chão. Então olha só o que o texto diz. Aí Jesus começa a falar com a igreja. Ele não está falando com ninguém diferente. Ele está falando a alguém que ele morreu na cruz e trouxe. A igreja começa em Pentecostes, gente. Em Atos capítulo 2. Uma das últimas falas é agora. Ele está falando com a igreja. Ele está tratando com a igreja. Olha, tem algumas coisas em vocês que não me agradam. Só que ele vai para a igreja de Filadélfia antes. Já viu? São duas igrejas do período
nosso. Filadélfia e Laodiceia. A Filadélfia, ela significa amor fraternal. Olha só. É o que nós devemos ter no nosso coração. É porque é o que Deus ministra dentro do teu coração. Amor fraternal. Aí olha só o que ele diz, ó. Eu repreendo e castigo todos quantos aquele que amo, pois ser zeloso e arrepende-te. Porque quando fala reconhecendo, olha o tema, reconhecendo, é alguém que não conhece mais. Já viu quando você vê alguém, você olha de longe e fala, eu estou reconhecendo essa igreja botou Jesus porta fora, com as atitudes delas, com aquilo que ela fazia. De repente você fala, não tem nada a ver comigo, tem algumas coisas, bastante coisa em mim, precisa mudar mais muito. E só o Espírito Santo pode mudar, só Ele pode transformar. E só Ele tem transformado. É de gotícula a gotícula, mas Ele tem transformado pela misericórdia do Senhor. Que é só a graça dEle na minha vida. Presta atenção. Quando Jesus ele fala, melhor que fosses quente ou frio, morno, não dá. Quem faz visita em irmão de vez em quando aqui? Faz. Bênção de Deus, né? Quem chega quando tem café de manhã? Vocês tomam café, não tomam? É bênção. Quando o café é morno? Ninguém fala nada, mas não gosta, né? Que todo mundo gosta de café quente, que causa impacto. Você toma um café morno na casa do teu irmão, vem na mente assim, misericórdia com purgante. Você não fala, você vai estar pecando. Café ou é quente, ou não dá. Quem bebe refrigerante quente, irmão, morno. Presta atenção, o que Jesus está falando aqui, que ele enjoou. Botou para fora. Vai botar para fora. O quê? O que faz mal. Que coisa terrível sentir enjoo, irmão. Quando você come algo que não te faz bem, misericórdia. É o que Jesus está relatando acerca dessa igreja. Mas eu poderia falar que a igreja de Filadélfia é verdadeira e a de Laodiceia é falsa. Não, são tudo igrejas reais. Só que simplesmente tem um probleminha que quem consegue resolver? O Espírito Santo, não é o homem. Só que para o Espírito Santo resolver esse problema, é necessário o que ele diz aqui? Arrependa-te. Arrependa-te. Quando ele fala arrependa-te, ele vira no verso 20 e fala, eis que eu estou à porta e bato. Pegaram Jesus na igreja e falaram, não fica lá por enquanto, que a gente está vivendo está tudo tranquilo aqui. Nós não precisamos mudar de atitude, podemos viver do jeito que nós estamos vivendo, não tem problema nenhum. Só que a renúncia entra. Quando quer fazer a vontade de Jesus, a renúncia entra. Eles tinham muito dinheiro, trabalhavam muito. De repente, claro, você precisa trabalhar para se sustentar. Será que teu trabalho não está comendo o tempo de Jesus, não? Será que nós não colocamos Jesus para fora assim? Devagarzinho, sem perceber. Não, eu sempre fiz assim, Será que não? Será que até um lazer que a gente acha que é lazer e acha até que é de Deus, de repente não é, porque está te comendo o tempo que você tem que aprender para andar com Cristo. Eu também dependo disso. Eu preciso. Já estou terminando. Aí ele diz assim, ó. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha o que vencer, quem é? É o que se arrepende. Para mim se arrepender, eu tenho que reconhecer. Se eu não reconhecer, eu não vou ter por que me arrepender, que eu não vou entender que eu preciso. Eu só me arrependo quando eu reconheço aonde eu estou errando, aonde está a falha. Presta atenção numa coisa, irmão. Cada um de nós, quer ver? Quando você sai de casa, você ora assim, Senhor, usa um profeta do Senhor para me revelar como eu estou com o Senhor. Alguém ora assim?
Porque 1 Coríntios 11, 28 diz o quê? Examine-se, pois o homem... Então eu não preciso de profeta para me revelar como que eu estou com Cristo. Essa igreja sabia como que ela estava com Cristo. Só que foi preciso escrever uma carta. Nós sabemos como nós estamos com Cristo. E se nós sabemos como nós estamos com Cristo, lembra de Ezequias, irmãos? Ezequias capítulo 38, lembra? Segunda Crônica também, acho que fala sobre ele, capítulo 32 em diante. 1 Reis, capítulo 20, do 1 ao 11, fala que ele adoece. E quando ele adoece, o profeta vai lá bem falar com ele. Interessante que profeta não prepara o nosso coração não, né? O profeta ele vai, fala e acabou. O profeta chega para Isaías deitado, olha só. Você vai morrer, e vira as costas e sai. Se é no nosso tempo, nós vamos falar, não é de Deus, que eu não vou morrer. Vai sim. Aí olha que coisa interessante, ele acaba de falar que ele vai morrer e sai. A Bíblia fala que Ezequias vira para o canto e começa a orar e falar, Senhor, o Senhor lembra. Eu sempre trabalhei com retidão no Senhor, reconhecendo o Senhor. Ele está reconhecendo, olha Senhor, mas eu trabalhei, o Senhor lembra? Aí a Bíblia diz que no meio do caminho manda o profeta voltar, e o profeta já volta e fala, ó, tem 15 anos de vida, não parece doideira? Você vai olhar e fala, pô, esse cara não tem juízo, ele acabou de falar comigo que eu ia morrer, agora fala que eu não vou morrer. Dá 15 anos de vida, é motivo para culto e ação de graça, irmão. 15 anos de vida, 1 ano. Para quem está à beira da morte já é motivo. Dá 15 anos. Para quê? O que o profeta fala? Deus manda você arrumar a tua casa. E quando Deus manda eu e você arrumar a casa, calma aí, se não vai morrer, a Bíblia fala que Deus se alegra na morte de quem, irmão? Do justo. Não é? E se entristece na morte do ímpio. Calma aí, então se Ezequias não morreu, não foi apenas porque ele lembrou que trabalhou na obra de Deus, que Deus não se esquece, Deus sabia. Primeiro, Deus não quer que nenhum, nem eu nem você, se tiver errado com ele, se vá, porque ele sabe para onde vai. Então primeiro ele manda Ezequias se consertar, por quê? Ele quer levar Ezequias para a glória, e não para o inferno. É o que Deus fala com Ezequias. A minha cabeça é louca. Eu imagino arrumando a casa. Ezequias começando a arrumar a casa. Eu vou fechar a Bíblia aqui. Ezequias, quando arruma a casa, presta atenção. As donas de casa aqui, quando estão arrumando a casa, o que acontece? A cama está sempre dentro do quarto. Você já viu cama na sala? Já viu fogão no quarto? Existem coisas fora do lugar que Deus quer colocar nessa noite, em nome de Jesus. Existem alguns tapetes assim que é levantado e varrido, depois tiro e não tira. Para analisar. Existem coisas fora do lugar que o Senhor quer colocar nessa noite. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Amado e querido Deus, nós queremos exaltar o teu santo nome, Pai. Tu és o dono da tua palavra. Só tu pode transformar, Pai, a vida de cada um de nós que estamos aqui. E eu, da mesma forma como os meus irmãos são, eu sou totalmente dependente de ti. Que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, esteja repousando sobre nossas vidas. Que nós venhamos atentar para a tua grande salvação, Pai. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nessa noite, através da tua poderosa palavra, sobre vidas, Senhor, que se achegam nesse lugar, Pai. Porque tudo que o Senhor quer para com cada vida aqui é uma grande salvação. O Senhor morreu na cruz do Calvário para salvar, Pai, e não para perdição. O Senhor veio buscar aqueles que se haviam perdido. Então, em nome de Jesus, Pai, que a tua mão, que o toque do teu Espírito Santo esteja transformando cada vida e cada casa nessa noite, em nome de Jesus.